Um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olá, queridos amigos, caminhantes aprendizes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal no YouTube. Uma alegria enorme iniciar o dia junto com vocês. Já estou aqui com meu café na mão, meu leite, meu pão. Uma das coisas que eu mais gosto é pão francês com margarina e café. Embora hoje seja leite, mas eu gosto muito. E já estou aqui também com a minha tela aberta aqui, com o comentário de vocês do último vídeo. Uma alegria ler quantas pessoas estão envolvidas nesse processo de assistir os vídeos, de fazer comentários, estender certos conteúdos. Eu gostaria então de ler para vocês alguns comentários. A Grace colocou assim: Rodrigo, será que o verso de Romanos 12:12 que diz alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração, complementa um pouco o que referimos em primeira carta de Pedro hoje? É porque me fez entender mais precisamente essa ligação com a esperança viva, que não é uma ilusão, mas é a certeza de que coisas boas podem acontecer sempre se a gente perseverar, suportar, orar, porque são promessas de Deus para que sejamos agraciados em todo o tempo, mesmo diante das dificuldades. Sim, Grace, Romanos 12:12 complementa muito bem a ideia de Pedro, sabe? Porque Romanos 12:12 está falando também da experiência da perseverança, e eu acho que dá para ir além ainda.
Porque quando Paulo está escrevendo aos Romanos e ele vai falar de sedes pacientes na tribulação, perseverai na oração, ele está falando daquilo que é importantíssimo no processo de luta, enquanto a luta está acontecendo, enquanto as adversidades estão nos assolando. 1 Pedro, a primeira carta de Pedro no capítulo 1, está nos remetendo àquilo que é uma realidade nas regiões celestiais. Quer dizer, ele está nos remetendo a, olhe para as coisas do alto, olhe para a eternidade. Enquanto você sofre, saiba que você tem dentro de si uma esperança que é viva. É uma esperança que não perece. O seu corpo perece, a esperança não. O seu corpo é açoitado por muitas tribulações. Essa esperança não. Então, na verdade, o convite de Pedro é: dê uma olhada aí naquilo que não é capaz de se consumir com o tempo. Enquanto Romanos 12 é um convite prático a exercitarmos algumas coisas de maneira prática para enfrentarmos o dia a dia da tribulação. Mas com certeza é uma espécie de complemento, com certeza uma ideia se ajusta à outra de forma harmônica. Muito boa a sua observação. Obrigado, Grace. Muito bom, muito bom. Dona Luzinete falou: que pena não ouvirmos o depoimento da Cleusa no YouTube. Eu escutei lá no WhatsApp, muito lindo. Pois é, no YouTube, como eu nem posso, na verdade, colocar no YouTube aquelas músicas que eu coloco lá na web rádio, porque no YouTube dá problema de direitos autorais, sabe? Mas o depoimento dela, depois eu vou ver se eu consigo encaixar aí direitinho, mas no mínimo, com certeza eu vou disponibilizar lá no blog Caminhante Aprendiz, na publicação, não é? Onde esse vídeo aqui está inserido, tá bom? Vou fazer isso daqui a pouquinho, quando eu terminar a introdução eu vou lá fazer. A Maria Graça colocou: gratidão, uma alegria ter você por aqui, Graça. E a Vivi Casartelli, que é a Viviane, que mora lá no Espírito Santo, ela falou: amém, Rodrigo. Palavras maravilhosas, procurar o reino de Deus em primeiro lugar. Mesmo nos altos e baixos, Ele estará lá conosco. Tudo suportamos naquele que nos fortalece. É isso mesmo, Viviane, é isso mesmo. Tudo suportamos, tudo enfrentamos naquele que nos fortalece. É dotado dessa esperança viva que fortalece o nosso caráter, nossa vida como um todo, é que nós enfrentamos as adversidades. Muito bom ter você aqui, Viviane. Ontem a nossa conversa foi muito boa. Agradeço a Deus pela sua presença, pela sua vida e por conhecer mais uma caminhante aprendiz, alguém que está aprendendo e compartilhando e se desenvolvendo na graça e no conhecimento de Jesus. Uma alegria, viu? Gente, a minha indicação de hoje, na verdade, é a indicação de uma série que não sei se vocês vão encontrar no Netflix, mas o nome da série é Prison Break. Você que gosta de uma série de ação legal, com uma trama inteligente, essa série é uma das séries que me cativou, sabe? Na época que eu assisti um episódio atrás do outro, sabe aquela coisa de maratonar? E tem muita coisa nessa série interessante, então eu gostaria de indicar para vocês a série Prison Break. Ela tem 4 temporadas, na minha opinião, as primeiras são as mais interessantes, e depois você procura aí, dá uma googada aí para procurar onde é que tem essa série aí disponível para você assistir, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ative aí os sininhos das notificações. Se você quiser comentar alguma coisa para estender o assunto desse vídeo, não é? Aquilo que a gente está conversando e aquilo que nós vamos ter no programa Oração de Cada Dia, coloque aí o seu comentário, deixe a sua curtida. Toda a interação que você traz aqui para o YouTube, isso favorece
que YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Você estará me ajudando e também crescendo juntos, não é? Pela interação, pela extensão dos assuntos que você colocar nos comentários, tá bom? Beijo para vocês. Vamos lá para a nossa reflexão de hoje da primeira carta do apóstolo Pedro no capítulo 1. Vamos lá. Tá aí para vocês, Luísa Posse interpretando essa música maravilhosa que é Over the Rainbow, uma música mundialmente conhecida e com muitos intérpretes maravilhosos. Gente querida, nós estamos nessa semana debruçados sobre a primeira carta de Pedro. Antes eu quero dar um bom dia aqui para Luciane Cardoso também, que está aqui, disse bom dia, que a paz prevaleça entre nós. E debruçados sobre a carta de Pedro, a gente aprendeu ontem que nós fomos regenerados para uma esperança que é viva, que não perece, que não se desgasta com o tempo. Nós fomos regenerados para essa nova experiência de viver. E eu acho muito interessante quando Pedro ele escreve assim, olha, nisto vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, vocês devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Acho interessante essa expressão, por um pouco de tempo, mostrando que realmente a vida é um sopro, mostrando que realmente a existência passa de maneira acelerada as nossas percepções. Quando a gente menos espera, já nos tornamos adultos. Quando menos esperamos, a idade já vai avançando e vai avançando. É por um pouco tempo mesmo que tudo isso acontece. E acho interessante também ele dizer que devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Além da tristeza, é por todo tipo de provação. E todo tipo de provação é todo tipo mesmo. A gente lida com todas as realidades da vida, todas as dinâmicas da vida, e todas elas podem causar entristecimento e provação. As provações podem vir no âmbito das finanças, da sexualidade, das relações de amizade. A provação pode vir no nível pessoal do trabalho, da nossa capacitação profissional. Essa provação que se submete a nós, ela vem de todos os lados, de muitas maneiras, nos fazendo lidar com o nosso passado, com nossas crises, com as nossas angústias. Mas a grande esperança e alegria apresentada por Pedro é que é por um pouco de tempo. É um pouco de tempo porque a vida é um sopro, mas é por um pouco de tempo também, porque logo depois da provação, nós vamos aprendendo a lidar com todo tipo de dificuldade. Nós vamos recebendo da graça de Deus recursos internos e externos para irmos vencendo um após o outro, uma dificuldade após a outra. E daí o choro pode até durar a noite toda, mas chega uma hora que as lágrimas cessam. Chega uma hora que a gente se levanta para a vida. E a esperança e a alegria tomam conta do nosso peito.
Que bom saber que o nosso choro é por um pouco de tempo. Que bom saber que a nossa aflição não vai durar para sempre. A nossa angústia não vai nos tomar para sempre. É por um pouco de tempo. E daí Pedro vai dizer o seguinte: sabe por que acontece isso? No versículo 7 ele vai dizer: assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês é muito mais valiosa do que o ouro que perece, que mesmo refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa prova da fé, esse entristecimento, uma vez que vocês creem no amor de Deus, uma vez que vocês andam no amor de Deus, essa fé vai se aperfeiçoar, vai crescer, vai expandir. Vocês vão perceber que ela é genuína e que ela vai conduzir vocês ao louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Porque a verdadeira fé não é aquela que se manifesta da boca para fora. Não é aquela que se manifesta como um tipo de confissão pública que não vai além disso, que não oferece nenhum tipo de desdobramento para a vida. A verdadeira fé é aquela que pacifica o ser diante da angústia. A verdadeira fé é aquela que nos mantém andando sobre as águas sem nos afogar, apesar de estarmos sofrendo todo tipo de açoite por parte das águas. Então, tomando a experiência do próprio Pedro com Jesus, é preciso ter fé para pular na água e andar sobre as águas. Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama, que eu vou. E eu vou sobre as águas. Jesus diz: vem. E Pedro, cheio de confiança na palavra de Jesus, vai. E realmente algo incrível acontece, ele anda sobre as águas. Essa é a fé do pulo inicial. Essa é a fé do impulso inicial na direção de Jesus. Mas essa fé do impulso inicial não é suficiente. Essa fé precisa de consistência. Essa fé precisa dessa provação. Essa fé precisa suportar os ventos furiosos e as águas tenebrosas. Essa fé precisa permanecer enquanto a gente se vê açoitado por todo tipo de ondas. E Pedro não consegue. Ainda está em um estágio de imaturidade cuja fé só serve para pular. Só serve para o impulso inicial. Ele ainda era como aquela semente que é lançada em um determinado tipo de terreno, que até recebe a semente com alegria. Mas começam as provações da vida, as preocupações, e essa semente vai morrendo. Ele ainda estava nesse estágio de ser que não permitia com que a semente do Evangelho frutificasse como em terra boa. E quantos de nós já não passamos por esse estágio, ou talvez até ainda estejamos nesse estágio, em que você diz: eu creio em Jesus, mas quando as provações aparecem, eu não sei por que eu ajo da maneira como eu ajo. Eu não ajo a partir da minha consciência de Jesus quando a provação aparece.
A minha fé ainda não tem essa duração, essa persistência, essa perseverança, essa força de resistência diante da provação. É só a provação chegar que eu procuro escapes de outras naturezas. É só a provação chegar que eu sou capaz de relativizar tudo o que eu disse que creio. É só a provação aparecer que sou capaz de negar a Jesus, sou capaz de negar a minha fé, sou capaz de abandonar absolutamente tudo e seguir após os meus instintos mais primitivos. Nisso vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé de vocês, que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo quando refinado pelo fogo, essa fé é genuína. É fé não fingida. É fé sincera. Por isso que ainda que você chegue à conclusão de que a sua fé ainda é uma fé limitada, é uma fé circunstancial, é um tipo de confiança ainda não aperfeiçoado no amor de Deus, ainda que a sua fé ainda não te conduza àquilo que você entende como sendo a confiança plena no seu amor, ela é genuína, ela é sincera, ela é verdadeira. Então peça a Deus, como disse Tiago, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ou faça como aquele rapaz que disse a Jesus: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha falta de fé. Olha que oração sincera. Senhor, eu reconheço que há fé em mim, mas ela ainda é escassa demais. Ela ainda não suporta a aprovação. E Pedro vai dizer: mesmo vocês não tendo visto Jesus, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, apesar de ainda que creram no Evangelho, ainda não tenham se encontrado com ele pessoalmente, vocês creem nele, confiam nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Porque vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Nós cremos, não porque vimos, não porque presenciamos a ressurreição de Jesus, como Pedro fez, como Tiago fez, como João fez, e como tantos outros discípulos que viveram no tempo de Jesus o fizeram. Nós cremos sem ter visto. Nós amamos sem termos a experiência da materialidade diante de nós. Nós não cremos de acordo com a vista, de acordo com o que as nossas mãos apalpam. Nós cremos, de fato, por causa desse amor que nos atingiu e nos catapultou para uma esperança viva. Eu posso não ter visto Jesus ressuscitar com os meus olhos, mas eu sei que ele vive e reina, porque ele está ressuscitado dentro de mim, ele está vivo dentro de mim, ele se manifesta dentro de mim. O seu Espírito guia a toda a verdade. E por isso,
Os olhos vendo ou não vendo, a fé, a confiança, o amor permanecem inabaláveis. Esse é o tipo de fé que precisa se desenvolver dentro de cada um de nós. Vocês o amam mesmo não tendo visto. Vocês creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, de uma forma inexplicável, humanamente inexplicável. Tem uma alegria dentro de vocês que permanece de pé, firme, apesar das tristezas e das angústias da vida. Isso é inexplicável para quem olha de fora. Isso é inexplicável para quem é apenas um observador, apenas uma pessoa simpatizante do Evangelho. Uma pessoa que olha de fora, a alegria que permanece apesar das estações, apesar das tribulações, ela fica se perguntando de onde vem essa fé, de onde vem essa confiança, de onde vem essa esperança que está lutando contra todo o diagnóstico médico. De onde vem essa fé que crê contra todos os fatos presentes, comprováveis ao olho nu? De onde vem essa confiança que faz Jesus deitar sua cabeça no travesseiro enquanto o barco está sendo açoitado e quase revirado pelas ondas agitadas do mar? De onde vem essa confiança que faz ele andar sobre as águas, mas permanecer ali mesmo quando sente o frio das águas tocando o seu corpo e o vento impetuoso açoitando o seu corpo? De onde vem essa alegria? De onde vem? De onde vem essa certeza? De onde vem essa tranquilidade diante da realidade da morte? De onde vem essa serenidade de olhar, que não é baseado em seguranças humanas? Não é porque a conta está lotada de dinheiro. Não é porque há garantias humanas de que tudo dará certo. De onde vem essa serenidade de ser? Vem dessa fé, que é muito mais valiosa do que o ouro que perece, que é genuína, que não se baseia na vista, não se baseia nos sentimentos. Os sentimentos vão e vêm. Os sentimentos são como essas ondas do mar que vão e vêm. Às vezes nos sentimos super bem, animados, às vezes nos sentimos mal, para baixo. O humor tem essas oscilações de idas e vindas, de altos e baixos. Mas a gente não vive pelo sentimento. A gente vive por uma consciência de fé. A gente vive por uma consciência de fé. Por isso eu quero orar com pessoas hoje que se sintam assim, vulneráveis demais, que se sentem assim, oscilantes demais, inseguros demais, à mercê dos ventos demais. Pessoas que dizem: olha, Rodrigo, eu
eu preciso confessar que quando a provação aparece, a minha fé pula pela janela. Que quando o problema financeiro entra na minha casa, eu sou capaz de vender a minha própria alma para resolver esse negócio. Depois eu volto todo arrependido. Mas o impulso acabou ganhando da minha consciência de fé. O desejo acabou ganhando da minha consciência de fé. A minha autoproteção acabou ganhando da minha consciência de fé. É como Pedro, que para se proteger, disse: não conheço esse homem. Não, nunca estive com ele. Não, você está me confundindo com outra pessoa. Nem sei quem é este que está sendo crucificado. Não. Que Deus nos dê a graça de sermos um Pedro de um novo momento. O Pedro que depois da descida do Espírito sobre Pentecostes, toma a palavra, ensina o Evangelho a todos eles sem medo, agora sem medo de morrer. Sem medo da opinião das pessoas, sem medo de ser perseguido. Esse novo Pedro que se instaura a partir do poder do Espírito, que diz: cidadãos, vocês que estão nessa festa, sabe o que aconteceu? Vocês estão julgando que isso é ação do poder alcoólico. Saiba que na verdade se cumpriu a profecia do profeta Joel sobre vocês, em que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. E Pedro, com intrepidez, com coragem, enfrenta todos os seus medos, porque agora se instalou nele um novo nível de consciência, já que Jesus confiou suas ovelhas a ele, dizendo: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Que a gente viva essa transição gloriosa para a maturidade, para o desenvolvimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Pai querido, nós não queremos viver a vida inteira com uma fé vacilante, para uma fé que só se apresenta como fé nos dias bons, nos tempos de tranquilidade, nos tempos de paz. Pelo contrário, é no momento da provação que a gente quer agir por fé, e não por instinto, e não por desejo, e não por reatividade irreflexiva. São nesses momentos que a mente de Cristo precisa mais ter força dentro de nós para tomarmos as melhores decisões. Porque quando não agimos assim, a tragédia é anunciada, o caos é estabelecido. O pior é a melhor perspectiva. Salva-nos. Salva-nos de nós mesmos, Senhor. Salva-nos de um ânimo dobre. Salva-nos de um espírito duvidoso. Salva-nos dessa fé vacilante, que não tem consistência, que não tem força, que não ama o seu inimigo simplesmente porque está tomado pela raiva do seu inimigo. Salva-nos. Salva-nos dessa fé
que dura muito pouco. Basta alguém introduzir o assunto política, logo a gente relativiza tudo por causa dos nossos ídolos políticos. Uma fé que dura até a próxima discussão sobre futebol. Uma fé que dura até o próximo encontro familiar. Uma fé que só dura até o próximo evento. Uma fé que só dura até a próxima mensagem da amante. Uma fé que só dura até a próxima oportunidade de roubar e defraudar o outro. Livra-nos dessa fé. Livra-nos dessa fé, dessa consciência fragilizada. Dá-nos força, Senhor. Ajuda-nos na nossa falta de fé. É a minha oração nesse dia. Em nome de Jesus, assim eu oro. Amém. Amém. Queridos amigos, vamos orar pelos motivos que vocês apresentaram de oração? Vamos? Vamos juntos? Vocês mandaram para mim alguns pedidos de oração. A Grace, por exemplo, disse, a Grace de São Paulo disse assim: bom dia, irmão, tendo um tempinho, ore pelo meu esposo Carlos. Estamos enfrentando uma batalha na área familiar. A irmã dele, aliás, a irmã Ângela com seu esposo, querendo herança. A irmã, no caso do Carlos, está querendo a sua herança. Uma situação de muita confusão, afronta, ameaça, todo dia contra o meu esposo. É uma briga de família. Está pesado demais. Sabemos que já vencemos, mas o caminho até chegar lá é difícil. Preciso de vocês. Essa noite eu não dormi nada por causa disso. Mas sigo em fé. Vamos orar pela situação do Carlos, da irmã dele e essa briga de herança, de família. Ao mesmo tempo, tem outro pedido aqui. Amigos, irmãos, seguimos orando pela pequena Diana. Parece que o tumor dela cresceu. E agora os pais têm que decidir se faz radioterapia ou não. Porque a radioterapia afeta muito a visão. Enfim, Deus que tudo pode, haja. Também existe o pedido de oração aqui pela Tereza, que está com Covid, a Wilsa, que está com cefaleia, o Lauro pede por estabilidade emocional, o Lucas é aquele jovem que tem desejo suicida, o João Felipe, que tem inflamação na garganta, a Carol, que vai fazer uma cirurgia na quarta-feira, e a Dona Lourdes, que tem consulta hoje. Pelo querido Ricardo Gondim, que oramos por ele ontem, está se recuperando pouco a pouco, com muita paciência. E a Cris, do Rio de Janeiro, disse: peço orações pela Dorinha, pela Dona Cândida, pela Renata, pela Rosana e pelo Paulo Henrique. Vamos orar, meus queridos. Vamos orar por essas pessoas queridas, por esses motivos de oração. Pai querido, nós estamos diante dessa situação do Carlos, da sua família, da sua briga, da sua disputa por herança, dentro da sua realidade familiar, na sua disputa com sua irmã. Eu quero pedir tua graça, tua misericórdia sobre a vida dele e sobre a vida da irmã, que cheguem a um consenso, que lidem com isso da melhor maneira possível, da maneira mais justa possível. Dê forças a eles nessa batalha, que não precisa ser tão difícil.
que cedendo um pouquinho cada um, todos podem ganhar com isso. Ajude eles a chegarem em um acordo, a voltarem para o caminho da harmonia, da pacificação. Abençoe. Como é triste irmãos que brigam por dinheiro. Como é triste encontrar realidades assim. Irmãos que se separam por aquilo que perece. Irmãos que se dividem por causa de disputas por aquilo que não compensa. Dê força a eles. Dê unidade a eles. Dê a capacidade de perdoar e de pedir perdão a eles. Fortalece eles, Senhor. Abençoe também a pequena Diana, cujo tumor cresceu, Senhor. Dê sabedoria aos pais, aos médicos, para tomarem a melhor decisão, o melhor tratamento, o melhor caminho para a vidinha da Diana, Senhor. Senhor, toma ela no teu colo, na tua misericórdia. Traz restauração sobre a Diana, Senhor. Cura a Diana, Senhor, naquele hospital. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Abençoa também a Teresa, a Wilsa com cefaleia, o Lauro com instabilidade emocional. Abençoe também o Lucas, que está com desejos suicidas. Eu acrescento a oração ao Lucas. Oro também pela Carla. Oro também pela vida do Sérgio. Fortaleça a vida dele, Senhor. Abençoe o João Felipe, com inflamação na garganta, a Carol e a Dona Lourdes passando por cirurgia e consulta. O querido Ricardo Gondim, continue dando força a ele. Abençoe também a Dorinha, a Dona Cândida, a Renata, a Rosana, o Paulo Henrique. Abençoe a Cris em todo esse processo de cuidar dos seus amigos e de fortalecê-los no amor. Eu oro por eles na confiança de que mesmo nas adversidades que eles têm enfrentado na vida, a tua bondade, a tua boa mão não os abandonou e não os abandonará. Muito obrigado, Senhor. Dê força a eles, pelo teu amor e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Amém, queridos. Tenham todos uma ótima terça-feira. Hoje é dia de reprisarmos esse programa ao meio-dia e às 19 horas. Hoje à noite a gente tem um encontro pelo Zoom, para aqueles que quiserem participar. Amanhã estaremos juntos outra vez na Web Rádio Caminhante Aprendiz às 7 horas, se Deus nos permitir. E essa reflexão, esse programa estará disponível também no blog Caminhante Aprendiz e no canal do YouTube. Amém? Deus te abençoe. Uma ótima terça-feira a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.